Então, pessoal, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui de volta pela segunda vez hoje. Aliás, foi ontem, tá? Porque aqui em Portugal era para começar meia-noite, agora são meia-noite e 18. Então a gente está começando já, aqui já é segunda-feira. No Brasil são 8 da noite e 18 minutos. Hoje nós vamos falar do tema que é o preço do amanhã. E por que eu escolhi esse tema? Vamos repetir um pouco o que eu falei aqui, mas vamos pegar o raciocínio, senão eu também me perdi e fica todo mundo perdido. Vamos lá. Qual é o preço do amanhã? Qual é o preço do hoje? Qual é o preço do ontem? Como é que isso interfere nas nossas escolhas que determinam hoje a minha escolha, a nossa escolha de hoje determina o amanhã. A nossa escolha de ontem determina o nosso hoje. E essa relação, é isso que a gente vai falar um pouco, dessa questão atemporal, nós espíritos reencarnantes, nesse momento aqui que a gente vive, fugindo um pouco dessa percepção muito limitada, enquanto nós estamos aqui encarnados, daquela ideia do nasceu, viveu, morreu, virou pó, pronto, acabou, ou foi para o céu, foi para o inferno, foi para o paraíso tocar harpa, ou foi com 7 virgens tomar leite com mel, ou ficou debaixo da terra para minhoca comer, enfim, cada um com a sua percepção, cada um com a sua interpretação, mas a doutrina espírita vem nos agraciar com uma compreensão um pouco mais profunda, no mínimo, mais racional, que consegue nos responder muitos dos porquês da vida, muitas questões que a gente não compreendia muito bem, que ficava uma pulguinha atrás da orelha, mas agora a gente consegue ter essa noção que não tem início, meio e fim somente nessa encarnação, que através das encarnações a gente vem construindo o nosso eu, nós, espíritos, seres imortais. Além disso que a gente está vendo aí no espelho, essa personalidade, desse momento que a gente está vivendo. Então, um pouco disso que a gente vai falar hoje, já começando a falar, já me adiantando. E foi nesse momento que a gente parou. Vamos continuar agora. Só recapitulando. É através desse pensamento que se faz presente no mundo como um todo que nós temos aquelas frases que são muito famosas, que é do tipo: só se vive uma vez. A vida é uma só. Aí eu pergunto a vocês aqui, fazendo uma piada: eu conto ou vocês contam? Porque normalmente essa ideia que só se vive uma vez e a vida é uma só é quase que pegando aquela bengala, aquela desculpa para fazer um monte de besteira que a gente sabe que é besteira. Claro que é legal para a gente aproveitar o sentido que só se vive uma vez. Sim, nessa vida agora, aqui, nessa personalidade, nesse momento, é uma vez só, sem dúvida nenhuma. Mas a gente vai um pouco mais profundo. A doutrina espírita vem nos trazer exatamente unindo o aspecto da reencarnação com a aplicação e o aprofundamento dos ensinamentos de Jesus. Todas aquelas questões que não faziam muito sentido, todas aqueles senões que não fechavam muito bem, a gente consegue compreender através da doutrina espírita, que nos explica, principalmente, voltando ao racional. Primeiro vamos entender, a fé raciocinada é exatamente para isso. Vamos entender primeiro, depois a gente naturalmente entendendo, vamos abrir o nosso coração e se entregar, porque isso faz sentido. Não é porque alguém disse que eu tenho que engolir, porque eu aprendi com a mamãe e com o papai, porque a sociedade me diz que tem que ser assim. A pergunta é: faz sentido para você ou não faz sentido? Por isso é importante a gente respeitar a religião de todo mundo. Se o fulano é judeu, se ele é católico, se ele é protestante, se ele não tem religião nenhuma, o importante é que se a religião dele está fazendo bem para ele, que bom que assim seja. Como eu espero que a nossa, quem está aqui, imagino que já é espírita, e se não é espírita, seja bem-vindo, tomara que faça sentido para você também, como faz para mim, como faz para a maioria de nós, penso eu.
Porque a doutrina espírita é racional, é o encontro de Jesus através das explicações, através rompendo essa barreira do início, meio e fim, que a reencarnação vem nos explicar. Aliás, aqui no Ocidente, aqui no Ocidente, para quem não sabe, a questão da reencarnação é muito mais antiga que a gente imagina, né? A reencarnação já era difundida, aceita e disseminada pela Igreja até o século V, o ano de 553. Para quem não sabe dessa história, busca lá, que é bem interessante, foi o Concílio de Constantinopla. Constantinopla, para quem fugiu na aula de geografia, que nem eu tive que ir lá pesquisar no Google, tá? Onde é que era Constantinopla? É hoje onde é a Turquia, mais ou menos ali Istambul, aquela região. Na altura, o imperador, o senhor Justiniano, sob a influência da sua esposa, a grande famosa Teodora, digamos que fez uma pressãozinha, assim, digamos, muito incisiva, para retirar a questão da reencarnação dos preceitos da igreja naquele momento. Lembrando que naquele instante era um Estado teocrático. O Estado teocrático, só para a gente ter uma ideia o que é hoje o Estado teocrático, são aqueles países como o Irão, o Sudão, a Arábia Saudita, entre outros, que a religião e o poder do Estado são muito mesclados. Então, o que o religioso fala tem poder a nível nacional e vice-versa. Então, o imperador naquela altura, apesar de já haver um papa, decidiu existiam vários concílios, pronto, mas nesse concílio, que foi o segundo concílio de Constantinopla, retirar a questão reencarnação. Então, do ano 0 até o ano de 553, a igreja acreditava na existência do espírito antes do corpo, antes do ventre materno, ok? Mas a gente sabe que também antes disso, muito antes disso, nas doutrinas orientais principalmente, isso é muito difundido e muito aceito já a questão da reencarnação, mas claro, sob uma outra vertente, com outro direcionamento, com uma outra linha, com uma outra compreensão, nem melhor nem pior, como eu digo e vou repetir, se faz bem, se explica os anseios, a pergunta daqueles indivíduos, que assim seja, que bom. Mas nós aqui da doutrina espírita temos esse diferencial, penso eu, que é essa explicação raciocinada das máximas do Cristo e as suas aplicações. Que só através da reencarnação a gente consegue entender verdadeiramente, profundamente, esses ensinamentos que não faziam sentido de Jesus, aquelas dúvidas, os porquês, esse ciclo que não fechava, alguns questionamentos que muitos têm até hoje, da justiça. Mas que justiça é essa? E o plano espiritual? E o plano físico? Para que eu vou nascer? Por que eu tenho que morrer? E reencarnar? Por que eu vou reencarnar? A evolução, enquanto espíritos que nós somos, rompendo essa linha do início, quando encarnamos, e o final, teoricamente, quando desencarnamos. Então, todas essas respostas, para quem não sabe, está aí a doutrina espírita para nos elucidar, para nos acrescentar. E esse o acrescentar é exatamente nos trazer essa informação, que através da informação, é essa informação que nos liberta. Conhecei a verdade vos libertará. Como nós sofremos ainda por falta de informação, por ignorância. Para quem sofre, principalmente na mão de espírito obsessor, que é joguete, que serve de brinquedo para um lado e para o outro, muitos de nós chegamos na doutrina espírita por desconhecimento e somos brincadeira na mão de espírito que está tirando um sarro com a nossa cara. Na maldade. Mas está fazendo piada, porque a partir do momento que a gente entende a complexidade no primeiro momento nem é tão complexo assim depois que a gente entende,
a gente passa a perceber, vislumbrar, tirar aquele véu, abrir o véu desse tal desconhecido, desse mundo novo, que não tem nada de novo. O novo é de 158 anos atrás, que a doutrina foi codificada, que é um momento que nós temos capacidade intelectual e temos campo fértil para entender, para perceber essa realidade do mundo espiritual. Consolador, prometido. E a gente consegue agora compreender muitas coisas que não faziam muito sentido. Essa informação, esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, por que a gente morre, por que a gente nasce, para onde nós vamos e por que a gente volta. E como é que é lá nas colônias espirituais? Tem o nosso lar, que a gente sabe muito bem. E agora vai ter o filme 2 ainda, tem o livro, mas ainda é meio confuso, a gente vai entendendo aos poucos. A doutrina espírita, através de tantos espíritos nobres, vem trazendo informações muito a conta-gotas. Sabe por que a conta-gotas? Porque é de acordo com a nossa capacidade ainda de perceber. Tem tantos livros complexos e dificílimos, psicografados lá na década de 50, que já tem mais de 70 anos e a gente estuda com muita dificuldade ainda aquilo. Por quê? Porque a gente vai aos pouquinhos, avançando. E o nosso intelecto vai avançando de acordo também com a ciência, que vem corroborando, vem acrescentando, vem, na verdade, verificando, dando a chancela para esse conhecimento que a espiritualidade já trouxe. Nada até agora veio de encontro, não que eu saiba, ok? Veio de encontro, que eu digo, de oposto. Pelo contrário, vem se encontrando, se abraçando, como o próprio Kardec disse. Eu adoro essa frase, uma das coisas que eu gosto muito de Kardec. Ele disse o seguinte, vou repetir para vocês, não nessas palavras, tá? Mas mais ou menos assim: se um dia a ciência comprovar algo diferente do que a espiritualidade nos trouxe, fique com a ciência, porque não tem fé cega, tem fé raciocinada. O que a espiritualidade nos traz é uma vanguarda, é uma frente, é 1, 2, 3, 10, 20 passos, 1 quilômetro à frente, e aos pouquinhos, através do nosso esforço, no nosso momento, a gente vai conseguindo alcançar, de acordo com a ciência. Mas mais do que isso, individualmente agora falando, nós conseguimos alcançar já hoje essa percepção do mundo espiritual e através da doutrina espírita, nos libertando de dores, de sofrimento, porque nós éramos e ainda somos, de certa forma, ignorantes. E por isso que a doutrina espírita nos ajuda tanto. E por isso que cresce tanto. Porque responde às perguntas que não tinham resposta até então. Quantos de nós chegamos em dor, em sofrimento, em choros e ranger de dentes, numa doutrina que consola, que nos abraça, que consegue nos trazer esse acolhimento em momentos tão dolorosos e tão difíceis na nossa encarnação. Doutrina espírita não leva ninguém para céu nenhum, nem para nosso lar nenhum. Doutrina espírita nos traz informação, informação que nos liberta, que nos faz nos sentir bem, nos faz nos sentir melhor, que nos elucida, que nos esclarece, para a gente ter uma postura, uma mudança de conduta, que é a mesma proposta do Cristo há 2022 anos, mas a gente ainda tem dificuldade de entender. Então parece que a doutrina espírita é quase que um liquidificador que bate aquilo tudo e facilita essa digestão para a gente. Explica mais esmiuçado. A espiritualidade vem acrescentando isso, dividindo mais ainda a parte filosófica, a parte científica, a parte psicológica, medicina, em doses, em pontos diferentes, para facilitar mais ainda. Porque tem gente que gosta mais da parte da psicologia, como eu, tem gente que gosta mais da parte da filosofia, tem gente que... Cada um vai se direcionando de acordo com o seu gosto, com o seu interesse. Mas vamos continuando, gente. Que eu me perdi no tempo, mas eu estou de olho no relógio aqui, tá? Vamos lá. Reencarnação. É isso que a gente vai falar hoje. Reencarnação é o instrumento do progresso do ser espiritual. E quem é o ser espiritual, Nelson? Somos nós.
Eu sou o Nelson, momentaneamente. Amanhã eu não vou ser mais essa personalidade, essa capa, essa vestimenta aqui que vocês estão vendo. Isso aqui já já vai ficar aqui. Mas eu, enquanto ser, enquanto espírito imortal, continuo. Como eu já tive várias outras capas no passado, amanhã eu vou ter uma outra. Hoje, Nelson, brasileiro, estou aqui vivendo em Portugal. Amanhã, quem sabe, eu vou ser a Josefina na Somália, ou vou ser o Alberto na Suécia. Não sei. O que eu sei é o seguinte, que eu posso dizer para vocês. Vai ser o necessário para o meu crescimento, para o nosso crescimento. Toda essa dinâmica da reencarnação, esse planejamento, não é bagunça. A gente não caiu na cidade, na família, por um acaso. Os laços se permanecem, se perpetuam, familiares, a localização, toda essa estrutura, todos os pormenores são previamente articulados, planejados. Todos os pingos nos is, as vírgulas, porque são de alguma forma estabelecidos, programados para esse nosso momento, para essa evolução. Porque a reencarnação aqui na Terra só tem um propósito só, que é a evolução. A gente está aqui para evoluir. Mas evoluir como, Nelson? Evoluir provando ou expiando. É um mundo de provas e expiações. É o momento que a gente se encontra. Vamos esmiuçar isso um pouco? Todo mundo já sabe, mas vamos lembrar. O que é provação? Provação é que nem aquela história da escola. A gente já sabe o conteúdo na teoria, então a gente precisa do exame, da prova. Então, se a gente aprendeu a somar e diminuir, a gente vai lá e faz a provinha para dizer que aprendeu. Aprendeu a multiplicar e dividir? Faz a provinha também. Aí vai escalonando. Já aprendeu a fazer a tabuada, depois aprendeu a fazer equação. E aí a gente vai aos pouquinhos provando aquilo que a gente já sabe na teoria, até virar direito, conquista adquirida, virar valores para a nossa vida. Okay? São essa base, esse sistema de crenças e valores que nós temos e carregamos vida após vida. Tá? Por isso que a gente vê tantas crianças com tantas diferenças, que nascem no mesmo seio familiar, às vezes gêmeos univitelinos, que são espíritos completamente diferentes, com personalidades, com tendências, com bagagens completamente diversas. Um com valores adquiridos positivos de um lado, outros com uma tendência mais negativa para um outro. Nem melhor nem pior. Se todos estamos aqui é para provar e para expiar. Basicamente isso é aprovação, tá? Tô dando uma resumida aqui, gente. Vai muito mais complexo do que isso. A gente tem pouco tempo, só para a gente dar uma pincelada. Expiação. O que é expiação? A expiação é a consequência natural aquela opção que nós escolhemos na nossa vida, de escolhas, como eu falei no início, que não foram muito legais. Então aquele caminho que a gente escolheu, que não foi muito legal, nos levou, resultou numa consequência. E essa consequência se chama expiação. Eu gosto sempre de dar um exemplo muito piada, quase, mas para explicar mais ou menos como é que é para facilitar essa questão da expiação. Expiação é o seguinte, é para quem gosta de uma feijoada vai saber o que eu estou falando. Se você, meu irmão ou minha irmã, come uma feijoada, agora, aqui em Portugal, são meia-noite e 36. Aí no Brasil são 8h36. Mas agora, aqui, para mim, se eu como uma feijoada agora, meia-noite e 36, vou acabar aqui a palestra com vocês, vou comer uma feijoada e vou deitar para dormir, o que vai ser isso? Vai ser uma noite de expiação. Por quê? Por causa da minha escolha, que eu sei que comer feijoada à noite, uma feijoada completa, encher o bucho, eu vou passar a noite inteira não vou conseguir dormir direito, vou ter pesadelo, vou suar, vou passar mal do estômago, vou provavelmente, não sei, vomitar, ir correndo para o banheiro. Eu tenho certeza que não vai ser uma noite muito tranquila. Mas o que é isso? É punição de Deus? Por que eu mereço isso, meu Deus, que eu estou sofrendo uma noite de sofrimento? Não, eu sei. Eu sei que comer feijoada à noite não é muito legal.
Mas ainda assim eu optei por comer, porque eu tinha desejo, porque eu tinha fome, porque eu tinha um olho grande. Cada um com a sua justificativa, mas é uma consequência natural. Isso vai continuar acontecendo até o momento que eu passar mal o suficiente e falar assim: Nelson, se calhar comer feijoada meia-noite não é uma boa ideia. Vou buscar agora comer num outro horário, comer um pouquinho menos, talvez na hora do almoço, talvez não encher tanto a barriga para não passar mal de novo. É só uma consequência natural. Expiação não é nada mais, nada menos do que isso. Essa história que a gente mistura muito, que é o karma da minha vida, que eu não merecia, que eu estou pagando, consequências naturais. Mas vamos seguindo a nossa explicação aqui. Vamos imaginar a reencarnação. Eu gosto de uma outra alegoria aqui para facilitar, tá, gente? Para a gente entender e romper um pouco essa mentalidade de que só uma vida. Vamos imaginar uma novela, para quem gosta de novela. As mulheres adoram uma novela. Eu não gosto muito de novela, não. Eu gosto de série da Netflix. Mas vamos lá. A novela normalmente é o quê? Uns 150, 200 capítulos, na verdade? Muito bem. A nossa vida aqui não é nada mais, nada menos do que um capítulo dessa grande novela de 150, 200 capítulos. É como num livro, que essa vida é uma página de um grande livro, com muitas páginas. A nossa história não se resume só a um capítulo, a uma página. É uma construção de vários capítulos. Mas atenção, gente, é diferente do que a novela na televisão, que antes de iniciar já está tudo escrito. Já sabe, os 150, 200 capítulos já, e o final da novela já está pronto. Quer dizer, eu não sei, tá, gente? Eu acho que sim, não sou muito de novela. Mas na vida, vamos para o que interessa, na vida, os capítulos da vida interferem diretamente esse capítulo que a gente está vivendo aqui agora no próximo capítulo. O capítulo que a gente viveu na última vida, que foi o último capítulo, interfere diretamente nessa agora. É importante a gente ter essa consciência. Somos nós que desenhamos esses capítulos. Ninguém desenha pela gente, tá? O planejamento reencarnatório só nos dá estrutura suficiente para o nosso melhor desempenho. Como a doutrina espírita não desenha nada para a gente, ela nos dá informação suficiente para as nossas melhores escolhas. Mas quem tem que fazer somos nós. Sou eu, é você com a tua vida. Cada um responde por si. Cada um responde pelas nossas escolhas, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas vibrações, o nosso pensamento, mas principalmente voltando na questão da escolha, tá? Ninguém escolhe por nós. Fazer algo é uma escolha. Não fazer nada também é uma escolha. Delegar para o outro a nossa vida também é uma escolha, tá? Vamos assumir as responsabilidades. A escolha de hoje determina o nosso amanhã. E esse é o preço do amanhã. Por isso que eu escolhi esse nome para buscar essa reflexão, esse raciocínio. Como eu já me perdi no horário, gente, eu acho que a gente já está estourando. Eu acho que a gente começou, desculpa interromper, 20 minutos. Não, ainda tem um pouquinho de tempo, gente. Desculpa aqui, que eu me perdi fiz confusão. Vamos continuar agora aqui o raciocínio, então, que eu tenho um tempinho ainda. Mais uns 8 minutinhos. Vamos lá. Aquelas frases que a gente gosta muito. Eu não levo desaforo para casa. Não, a gente não leva para casa. Sabe para onde é que a gente leva? A gente leva para a próxima encarnação. Porque se a gente não resolve aqui, e a gente arruma briga aqui, e a gente não vê mais o fulano, bloqueia no Instagram, no Facebook, vira a cara e finge que esqueceu, acabou. Dependendo da gravidade do assunto, do problema que a gente arrumou, do tipo de vibração que a gente está, se a gente verdadeiramente não conseguiu ressignificar esse sentimento, às vezes a gente não leva para casa, a gente leva para outra encarnação.
Aí a nossa mamãe, nosso papai, nosso irmão, nosso tio, esse fulano que a gente brigou agora. Então tudo isso tem a ver com o preço da encarnação. O quanto que a gente se compromete verdadeiramente, consciente ou inconscientemente. A proposta, a ideia aqui é a gente estar consciente dessa dinâmica que acontece. Para quê, Nelson? Para fazer melhores escolhas. Vocês já ouviram falar da herança espiritual? Que nem a gente. Outra brincadeira aqui, tá? Outra analogia. Que nem a gente deixa a herança, que é o carro, é a casa, é a joia, é a conta do banco, para o nosso parente, para o nosso filho, para o nosso irmão, para quem a gente ama, enfim. A questão da herança espiritual é o seguinte: a gente não deixa herança para ninguém. Sabe para quem a gente deixa? Para nós mesmos. Porque isso que a gente produz, a gente vai pegar, entre aspas, essa herança lá na frente, nós mesmos na próxima encarnação. Fazendo esse vínculo, esse link, essa amarração, entre aspas, entre uma encarnação e outra, dando essa continuidade. É importante a gente ter essa consciência e se questionar o quanto nós estamos verdadeiramente dispostos com o nosso amanhã, comprometidos com o nosso amanhã, dispostos a se comprometer, quanto a gente está querendo verdadeiramente se comprometer com esse amanhã de acordo com as nossas escolhas, porque a gente já sabe o caminho certo, não sabe? Tá bom. E por que a gente ainda opta pelo caminho errado? Por quê? Vou responder para vocês. Se você não tem resposta na ponta da língua, eu digo para você. Porque a gente quer. E eu não estou falando diretamente com vocês, eu estou falando a gente, nós. Se nós estamos aqui encarnados ainda num mundo de prova e expiação e não somos, não sei quem me assiste, mas muito provavelmente quem me assiste não é espírito missionário. Então é um espírito que ainda tem que provar e expiar. Sabe por quê? Porque você, meu irmão, como eu, é orgulhoso e egoísta. Desculpa se está doendo o ouvido, tá? Bem-vindo ao clube. Se você não se enxerga nem egoísta nem orgulhoso, olha mais para si. Olha mais para si. Porque o primeiro movimento para a mudança é a gente saber quem nós somos. Para aí sim buscar ser melhor. Se eu quero pintar uma casa de amarelo, eu tenho que saber que cor está lá. Porque se eu acho que ela está amarela, eu não preciso pintar nada. A casa já está amarela. Agora, eu estou vendo que a casa é azul. E eu quero pintá-la de amarelo. Então primeiro eu tenho que enxergar ela azul. Não sei se está fazendo sentido. Agora estou criando agora esse pensamento da casa. Com essa questão do se enxergar, do olhar para si, do egoísmo e do orgulho que todos nós somos, características de espíritos encarnados no planeta Terra, um mundo de provas e expiações como tantos outros. Esse é o nosso momento, vamos nos aceitar, mas não é para sentir mal, ficar batendo com um chicote nas costas, não, é para buscar ser melhor amanhã, amanhã ser melhor do que hoje, para não ficar mais à mercê da vida. Vamos tomar as rédeas da nossa vida. Tomar as rédeas da nossa vida é buscar ser feliz, não lá no plano espiritual, é ser feliz hoje, de acordo com a nossa mudança, com o lapidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas atitudes, das nossas condutas, tudo isso que a gente já sabe que não é muito legal. Eu falo sempre, vou repetir, gente, não precisa ser grande conhecedor, profundo da mensagem do Cristo. O pouco que a gente já sabe já é o suficiente. A gente já tem aí a cartilha, o manual de conduta para seguir. Se ele é um modelo e guia, tá aí o foco. Foca na foca em Jesus. Esse é o modelo a ser seguido. Essa felicidade que ele nos trouxe, que ele nos vende, entre aspas. Eu sei que tem muita gente que escuta depois, tá? Por isso que eu explico aqui o entre aspas, quem não está me vendo. Esse modelo de felicidade que Jesus nos vende, entre aspas, é um modelo possível, real, plausível. Basta a gente querer.
Ah, mas é muito diferente, né? Eu só não consigo. Não consegue porque a gente não se esforça. O Evangelho traz isso o tempo inteiro, essa palavra, se bobear, uma das mais faladas, esforço. Por que a gente não se esforça? É por isso que a gente continua aqui encarnando e reencarnando, parece que patinando e não saindo do lugar, sabe? Aquela, quando tá patins no gelo, que a gente fica fazendo esforço, ou nada, 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 e não sai do lugar, fica remando, remando, remando e dando volta. A busca, o processo de mudança não depende do outro. Não depende da doutrina espírita, não depende do teu pai, da tua mãe, do teu marido, não depende de Jesus, não depende do teu filho, não depende da tua mãe, não depende de ninguém, depende de você. Vamos ter consciência que depende de nós. Para finalizar, que agora sim já está no nosso horário, isso tudo que eu trouxe, essa informação toda, que eu trouxe não, eu estou aqui só replicando, tá, gente? Isso aqui é um grande. Eu acho que toda palestra espírita, na verdade, é um grande grupo de apoio, onde a gente fala e se escuta também, porque fazemos parte do mesmo barco. Não tem ninguém aqui em cima de um palanque melhor do que ninguém. É um compartilhar de informações, de crescimento em conjunto. Vamos nos dar as mãos e crescer junto. Então, para que tem essa informação toda de reencarnação? Para que eu preciso saber de plano espiritual, de evolução de vida, de morte, os preceitos de Jesus? Para quê? Para nós sermos mais felizes. No final das contas, tudo que Jesus nos trouxe, a proposta de amor que Jesus nos trouxe, só tem um objetivo: é a felicidade. Vinde a mim, vós, sofredores. O chamado ele fez e continua fazendo. Cabe a nós. O facilitar da compreensão do Cristo é através da doutrina espírita, por exemplo, que nos ajuda e muito a compreender, a mergulhar mais ainda nos ensinamentos que às vezes outras doutrinas não nos forneceram. Mas volto a repetir o que eu falei no início. Para aquele irmão que está lá na outra religião, se para ele está respondendo os anseios dele ou dela, que bom, ótimo. Não vamos brigar e dizer, não, porque a doutrina espírita é melhor, é pior. Não, vamos apoiá-lo. Meu irmão, se está bom para você na igreja XYZ, não interessa a minha opinião, seja feliz, vamos torcer. Porque cada um está no seu momento, no seu estágio, ou em religião nenhuma, não precisa estar em religião nenhuma para ser feliz e para encontrar a proposta de Jesus, que é uma proposta de amor. Ok? Pessoal, a busca é trazer o Cristo para o nosso lado, para o nosso dia a dia. Está no nosso horário, tomara que tenha feito sentido para vocês. Como sempre eu digo, a reflexão que eu trago faz sentido para mim, espero que tenha feito sentido para vocês também. Eu vou finalizando por aqui, vou fazer uma oração. Quem quiser ficar comigo, eu convido a fecharem os olhos, agradecendo a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda a espiritualidade de luz do SEAP, que permite esse espaço, podendo aqui refletir as máximas, esse amor, o ensinamento de Jesus, que possamos aqui humildemente aprender e agradecendo por esse momento, por essa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite a todos. Eu vi várias mensagens aqui, eu estou lendo agora. Obrigado, Nelson. Livre-arbítrio, alguns likes também, alguns nomes aqui. Um beijo, um abraço a todos e boa palestra, Deus abençoe. Obrigado, Matias. E espero vocês no último domingo de cada mês aqui de volta no CEAP. Eu sempre estou trazendo, tenho aqui o meu horário fixo aqui com vocês, trazendo novas reflexões. Domingo que vem, que eu não sei, do mês que vem eu estou aqui de volta. Tem também lá minhas mídias sociais, fazendo minha propaganda de novo. Se você gostou do conteúdo, eu tenho lá várias outras palestras, programas, participações, um estudo semanal que eu faço. E tem também a TV Chico Xavier, que eu estou lá no Encontro com o Nelson Tavares, de 15 em 15 dias, às 19 horas no Brasil, 23 aqui em Portugal. Mas tem bastante encontro gravado também. É só botar lá no YouTube, Facebook, Instagram, eu estou em todas as mídias, tá bom? Pessoal,
Um prazer, uma alegria demais estar com vocês aqui por mais essa noite, tá bom? Um beijo, um abraço a todos. Tchau, tchau.